os milagres de Deus e a reclamação do povo. Após a saída do Egito, os israelitas assistiram a muitos desafios e também muitos milagres. No deserto de Sur, eles encontraram águas amargas. O povo reclamou que ia morrer de sede, mas Moisés orou a Deus e as águas tornaram-se boas para beber. Em seguida, eles encontraram um oásis em Elim, com 12 fontes de água e 70 palmeiras, que ficaram ali alguns dias. Quando partiram dali, chegaram ao deserto de Sim. Eles reclamavam contra Deus e Moisés, porque tinham dificuldades com comida. Mas Deus fez chover comida do céu. O maná era branco como uma semente de coentro e tinha gosto de massa folhada de mel. Também fez surgir codornas para o povo comer. Enquanto andavam de um lado para o outro, o povo reclamava de uma ou outra coisa. Quando acamparam em Refidim, discutiram com Moisés porque não tinham água. Moisés clamou a Deus e ele o instruiu a bater na rocha com seu cajado, no monte Horebe, para que jorrasse água e o povo pudesse beber. Moisés atuava também como juiz entre o povo, mediando as disputas que os hebreus tinham entre si. Jetro, sogro de Moisés, o aconselhou sabiamente a dividir essa tarefa com outras pessoas. Assim, Moisés escolheu homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e sem ganância, para também ajudarem a julgar as demandas. Os 10 mandamentos no Monte Sinai. 2 meses depois de saírem do Egito, os israelitas chegaram e se acamparam no deserto do Sinai. Deus se encontrou com Moisés no Monte Sinai e entregou ali sua lei. Essa lei é a instrução de como Israel deveria se portar, como povo, fazendo justiça e demonstrando os princípios de Deus às outras nações ao redor. Os 10 mandamentos foram dados para o bem das pessoas. Eles estabelecem o temor por Deus, ao considerar que Ele está no comando e nos indica o que é certo e errado de se fazer. Enquanto Moisés estava no monte recebendo as leis de Deus, o povo buscava outros deuses. Os israelitas criaram um ídolo em forma de bezerro de ouro para adorar. Moisés desceu e viu o ídolo e o povo festejando. Então irou-se e quebrou as tábuas da lei e destruiu o bezerro. Depois de muito tempo, intercedendo pelo povo diante de Deus, Moisés recebeu novas tábuas da lei. Após esse segundo período no monte, Moisés retornou com a face resplandecente, por estar próximo da presença de Deus. A história até esse ponto pode ser encontrada no livro de Êxodo. Os 40 anos errantes no deserto. Assim que Moisés partiu com o povo do Monte Sinai em direção a Canaã, eles reclamaram do maná, pois embora fosse pão vindo dos céus, preferiam carne, que não comiam há muito tempo. Devido a toda a murmuração, Israel peregrinou durante 40 anos no deserto. Em meio a tantas reclamações vindas do povo hebreu, Moisés se sentiu extremamente cansado, a ponto de desistir da vida e pedir a própria morte. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Números 11, versículos 14 a 15. Deus ouviu o desespero de Moisés, diante de sua grande responsabilidade. Portanto, Deus concedeu que 70 anciões, oficiais do povo de Israel, recebessem o Espírito que estava sobre Moisés, para que a responsabilidade de Moisés fosse compartilhada com eles. No meio dessa jornada para a terra prometida, Moisés casou-se com uma mulher etíope.
e sofreu críticas de Arão e Miriam, seus irmãos. Ambos participaram ativamente de toda a história de Moisés e estiveram presentes em todos os grandes momentos, mas não concordaram com sua atitude nesse ponto. O texto bíblico cita essa situação como motivo inicial de desacordo, mas a fala de Deus, quando confrontou os dois, revela que eles estavam se rebelando contra a autoridade de Moisés. Deus castigou Miriam, deixando-a leprosa, e Moisés, com compaixão, pediu para que Deus curasse e perdoasse sua irmã. Os 12 espiões na terra prometida. Para reconquistar a terra prometida, terra dos antepassados dos hebreus, era necessário um plano de invasão. Parte do plano era o recenseamento do povo, feito e registrado no início do livro de Números. E outra parte seria enviar espiões à terra, para que soubessem contra quem iriam lutar. Assim, Moisés e Arão enviaram 12 espiões. Após os espias retornarem da expedição, 10 deles aterrorizaram o povo, alegando que perderiam a batalha com certeza, pois os inimigos eram muito fortes. Os outros 2, Josué e Calebe, deram um relato bem diferentes. Confiavam no poder de Deus para guiá-los e tinham certeza de que poderiam vencer. Porém, o povo ouviu os 10 espiões com relatório negativo. Convencidos, uma parte do povo se voltou contra Moisés e Arão, ameaçando-os de apedrejamento. Deus estava disposto a aniquilar os rebeldes, mas Moisés novamente intercedeu por eles. A desobediência de Moisés. Após a morte de Miriam, em Números 20, é narrado que o povo mais uma vez teve sede. Foram até Moisés reclamar, e diziam que era melhor que tivessem morrido antes, e que não viam propósito em terem sido tirados do Egito e levados ao deserto. Moisés e Arão vão até a tenda do encontro pedir ajuda ao Senhor, que os instruiu da seguinte forma: pegue a vara e com o seu irmão, Arão, reúna a comunidade e diante desta fale aquela rocha e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Números 28. Deus mandou falar à rocha, porém Moisés perdeu o controle e com ira bateu na rocha. A atitude de desobediência de Moisés revelou falta de fé. De certa forma, também foi um ataque à santidade de Deus, pois Moisés demonstrou que era a sua própria força que fornecia a água, mas a água era uma provisão divina. É certo que Moisés estava irado com a população rebelde e correspondeu dessa maneira, mas ainda assim Deus decretou que Moisés não entraria na terra prometida. Algum tempo depois, após a morte de Arão, o povo reclamou outra vez, contra Deus e contra Moisés. Serpentes venenosas foram enviadas contra eles, de forma que se arrependeram e pediram ajuda a Moisés. Nesse momento, Deus instruiu Moisés a fazer uma serpente de bronze para que todos os doentes, ao olharem para ela, fossem curados. A história até esse ponto pode ser encontrada no livro de Números. Sucessão e despedida. Como Moisés já sabia que não poderia entrar na terra prometida, pediu a Deus que escolhesse o sucessor, alguém que conseguisse guiar o povo e ajudá-los a conquistar a promessa divina. Moisés disse ao Senhor: que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Números 27, versículos 15 a 17. Assim, Josué, um dos espias que tinha sido fiel, foi nomeado sucessor de Moisés. O livro de Deuteronômio pode ser entendido como um discurso de despedida de Moisés, revisando toda a lei de Deus ao povo e incentivando-os a serem fiéis às promessas divinas. A morte de Moisés.
A morte de Moisés é narrada no capítulo 34 de Deuteronômio. Moisés subiu até o Monte Nebo, de onde podia contemplar Canaã, a terra prometida. Moisés morreu em Moabe, com 120 anos, ainda em pleno vigor. Como relata o texto, todavia nem os seus olhos nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Deuteronômio 34, 7. Deus o sepultou e os israelitas estiveram de luto por ele durante 30 dias e seguiram a partir de então a liderança de Josué. A importância e legado de Moisés. Moisés é um dos maiores personagens bíblicos. Um grande exemplo de liderança, fé, esperança, persistência e paciência. Ele foi um servo que confiava nas promessas de Deus e vivia pela missão que o Senhor tinha lhe atribuído. Toda a vida de Moisés aponta para a vinda de um libertador perfeito que viria resgatar e livrar o povo de Deus da escravidão. Jesus cumpriu plenamente a lei, dada por intermédio de Moisés. Ele também cumpriu a profecia sobre o grande profeta que viria de Deus para ensinar todas as coisas. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A eles devem ouvir. Deuteronômio 18, 15. Outro dado importante foi a reaparição de Moisés na transfiguração de Jesus. Mateus 17, 3. Moisés e Elias foram figuras importantes do passado, representando a lei e os profetas. Mas o Pai deixou claro que era a Jesus a quem eles deveriam ouvir. Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. A grande importância da vida e ministério de Moisés foi, portanto, a de promulgar a lei e os princípios do Senhor, além de servir como uma sombra imperfeita de Cristo. Como líder, intermediador, profeta e libertador, ele apontou para aquele que seria perfeito, Jesus.